Agora sim, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Como começar a sua transição de carreira do zero. Esse é um tema muito recorrente, muitas pessoas chegam aqui justamente com esta pergunta, com esta dificuldade, cheio de teorias, né, e não conseguindo colocar nada em prática. Então, vamos começar agora com este assunto. E o principal, galera, é sempre pensar assim, como as pessoas chegam para mim na mentoria normalmente com essa questão, ou elas já sabem o que querem fazer, mas não têm coragem, não estão alinhadas, não conseguem fazer esse movimento, estão aí bloqueadas, cheias de travas, ou elas não sabem nem por onde começar, a única certeza é que não estão felizes com aquilo que estão fazendo. E aí a gente precisa entender como começar uma transição de carreira do zero, olhando principalmente para esse zero. O que está pegando? O que está acontecendo que eu não estou satisfeita, que eu não estou feliz aonde eu estou? Então a primeira investigação que você precisa fazer para não cometer nenhum outro erro paliativo, como a gente fala, a gente acha soluções paliativas quando a gente não consegue identificar o problema. Então, por exemplo, assim, os maiores erros que eu vejo que a gente comete, não é um erro por sacanagem, mas é o método mais fácil, que é o troca-troca. Esse emprego não tá legal, deve ser o problema do meu chefe, deve ser o problema da empresa, é o salário, ou seja, busca fatores externos para justificar aquilo que não tá legal dentro do seu trabalho atual. Então, a primeira coisa que você precisa investigar é o que exatamente não está legal para que você não troque 6 por meia dúzia. Então começa aquilo, aí identifica esses fatores, aí troca e vai para uma outra empresa. Nessa outra empresa o chefe está legal, mas o salário daí não é legal, aí troca de novo. Aí vai para uma outra empresa onde o salário é melhor, mas daí os colegas de trabalho que são o problema. Aí sempre vai ter um fator externo que vai pegar ali, né, que vai te atrapalhar. Então esse movimento de troca-troca ele só é possível de ser estancado quando tu descobre de verdade quais são os teus valores, o que te move. Porque aconteceu muito comigo nas minhas transições, e eu falo isso porque eu fui a pessoa que foi trocando de emprego em emprego, de mudança de país, de carreiras totalmente diferentes uma das outras em busca do meu propósito. E eu estava fazendo isso num movimento sem talvez estar com o autoconhecimento tão em dia. Então o que acontecia é que eu ficava sempre buscando fora aquela satisfação que eu só ia encontrar quando eu estivesse realmente olhando para dentro, né? Mas enfim, a gente vai passando por esses movimentos da vida até aprender. Mas eu tô aqui para justamente trazer esse atalho para vocês, para que vocês não precisem passar por todo esse troca-troca que eu também vivenciei. Então a primeira coisa para começar uma transição de carreira do zero é alinhar os seus valores, é entender o que é importante para você. Para mim, os valores mais importantes eram liberdade, poder de decisão, ter autonomia para tomar as decisões. Era um trabalho onde tivesse o meu propósito linkado, né? Então, na época, nem se falava tanto de propósito, nem sabia muito conectar esses pontos, mas eu ficava sempre buscando isso. Então, hoje, esse movimento de clareza começa primeiro pelo que realmente te move. Se eu tenho valores de liberdade, de querer tomar decisão, de fazer as coisas do meu jeito, de deixar um legado, de querer fazer uma contribuição para o mundo, eu já sei que não é dentro de uma empresa que eu vou conseguir isso, não é dentro de uma CLT ou de um concurso público. Normalmente esses movimentos eles vão me travar em algum momento. Eu vou ter que respeitar uma hierarquia, eu vou ter que respeitar o propósito daquela empresa, e se eu não estiver alinhada com aquilo, realmente eu não vou estar feliz e não vai adiantar eu trocar para mais nenhuma empresa, porque a questão é que eu devo ter o meu próprio negócio. Então fazer primeiro esse movimento de clareza para entender o que tu quer, o tipo de lugar que tu quer vai corresponder ao estilo de vida que tu deseja. Então tu quer ter liberdade de horários, liberdade geográfica, quer trabalhar só pelo computador, ou quer conviver com mais pessoas, quer liderar pessoas, ou quer trabalhar no computador entre 4 paredes. Qual é o teu perfil, qual é o teu jeito, onde é que tu se sente mais confortável? Então a gente começa sempre por esses movimentos, tá? De entender o que é bom para você, para depois olhar para fora e ver o que o mundo oferece que vai fazer sentido para corresponder aos meus valores. Então,
primeira coisa que você precisa alinhar são os teus valores inegociáveis, que aí já é, né, meio caminho andado para você dar um tiro certo aí no próximo pulo. O segundo momento é justamente entender qual é a tua linha de propósito. Quando eu falo em propósito, eu já falei aqui várias vezes que o propósito é você ser você e servir ao mundo sendo você, sem máscaras, sem medos, sem ter que se montar num personagem para ir trabalhar. É você sendo você, fazendo aquilo que você faz bem, né? Aquilo que é natural para ti, que é do teu gosto, que é algo que tu vai te empolgar e vai amar fazer. Isso tá linkado com o teu servir. E aí a gente dá um nome de propósito para todo esse movimento integrado, que é fazer o que tu ama, sendo você mesmo, isso tendo serventia para o mundo, e aí por conta disso você ser pago por isso, né? Então tem que ter toda essa contrapartida e além disso ainda corresponder aos teus valores, porque não adianta fazer nenhum movimento desse se não tiver correspondendo aos teus valores. E quando eu falo de corresponder aos teus valores, é justamente aquele movimento assim... Eu posso estar aqui fazendo meu propósito, atendendo vocês, tendo milhares de clientes. Isso aconteceu comigo ano passado, que eu estava fazendo tudo que eu amava, só que eu estava sobrepondo alguns valores principais da minha vida e aquilo estava me cansando. E esse cansar faz com que a gente duvide do propósito, duvide de estar fazendo realmente a coisa certa. Então, eu tive que fazer alguns ajustes porque eu estava com muitos horários tomados, já estava entrando num modo CLT do meu próprio negócio, onde eu já estava atendendo uma pessoa atrás da outra, sem qualidade de tempo para mim, sem poder respirar entre uma sessão e outra, e girando aquela máquina, porque eu estava fazendo o que eu amava. Só que não estava fazendo dos meus valores inegociáveis aquilo que realmente fazia sentido para mim no tempo de qualidade que eu queria ter e todo esse movimento. Então isso me fez repensar como eu estava fazendo a minha entrega. Então por conta disso também eu movimentei mais mentorias em grupo, tive restrições em relação aos meus horários de mentoria individual, porque já não estava mais dando conta de atender só no individual. Enfim, são ajustes, entendeu, pessoal? Mas assim, tudo parte de entender os teus valores primeiro, segundo, entender e ter clareza sobre o teu propósito, e terceiro é conseguir colocar isso tudo num plano de ação que a gente já vai falar. Ainda falando aqui sobre clareza de propósito, já vou aproveitar para convidar vocês, eu vou fazer um workshop nesse sábado, agora dia 4 de março, que é a junção de todo o meu método aí de anos, né, mais de 7 anos trabalhando nessa linha de descobrir o propósito das outras pessoas, ser um canal para ajudar as pessoas a conectarem aí os quebra-cabeças. E eu coloquei tudo isso num método onde num encontro a gente vai repassar todas essas questões que eu tô falando aqui para vocês. Os valores, o propósito em si, os talentos, conseguir enxergar os talentos. Eu fiz uma live essas semanas atrás falando sobre como a autoestima tem essa pegadinha, né? A autoestima baixa, ela faz com que tu não enxergue os teus talentos e aí, consequentemente, tu nunca vai conectar com o teu propósito. Então, nesse workshop, quero convidar vocês agora nesse sábado. O link tá na bio para vocês fazerem a inscrição. Tem vagas limitadas, é um encontro fechado comigo pelo Zoom. E eu vou fazer toda essa construção de propósito junto com vocês, com exercícios, com exercícios guiados, né, com meditações guiadas, com conexões, com tudo que vocês precisam para enxergar o propósito de vocês nesse encontro que a gente vai fazer agora no sábado, no dia 4. Então, estão todos convidados aí, só se inscrever com o link lá na bio. Bom, feito isso, galera, vocês então entendendo essa linha de conheço os meus valores, sei para onde eu quero ir, sei que tipo de trabalho vai ao encontro dos meus valores, ou seja, eu quero ter liberdade, eu quero direcionar as decisões do meu negócio, e a gente já sabe que então, ok, não é caminho de CLT, não é caminho de concurso público. Bom, então é caminho de um negócio próprio, ok. Que negócio é esse? Então, primeira coisa é conectar de novo com a tua essência, com os teus gostos, com os teus talentos, com o que as pessoas normalmente dizem que você é bom fazendo. A gente normalmente sabe qual é o nosso propósito, a gente se conhece. O que não deixa a gente fincar o pé ali é quando a gente duvida da gente mesmo, quando a gente tem medo de se expor e ser julgado, quando a gente tem medo de ser criticado e principalmente pelas pessoas ao nosso redor.
Então, eu ouvi esses dias numa live de uma mentora que eu gosto muito, que é a Luísa, e ela deu um exemplo que é fantástico, eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Mas nas minhas palavras, assim, não vou reproduzir exatamente como ela falou. E ela deu um exemplo assim, quando a gente... Eu vou adaptar para a nossa situação aqui. A questão é, ok, estamos alinhados com o nosso propósito, a gente sabe o que a gente quer fazer, mas isso dá muito medo, por quê? Imaginem que vocês estão aí, com a ideia de vocês de mudar da água para o vinho, fazer aquilo que vocês sempre sonharam. Só que aí vocês já têm lá toda uma faculdade, uma pós, um MBA, já tem lá 10 anos de empresa, já estão, tem família muitas vezes, já com filhos, e tá totalmente um emaranhado aí de aprisionamento, que você só de pensar em comunicar essas pessoas que você ama sobre essa mudança, essa transição, essa ruptura com tudo que é conhecido, já dá aquela sensação de não se sentir apoiado, de ter medo, de daqui a pouco de causar uma briga, de gerar um desespero familiar, e aí você vai se colocando de novo no encolher, né, para caber, engolindo tudo aquilo que é seu e aguentando o que é do outro e aguentando aquela situação miserável, né? Então, o exemplo que essa mentora deu, eu achei fantástico, é assim: imagina vocês então com essa ideia de propósito, indo mostrar esse propósito como sendo um jardim, né? Então vocês chamam lá pai, mãe, marido, esposa, filhos, as pessoas ao seu redor, amigos próximos, e aí vocês apontam para aquela direção e dizem: olha aqui o meu jardim, conheçam o meu jardim, vejam como é lindo o meu jardim. E essas pessoas, ao olhar para onde vocês estão apontando, o que elas estão vendo? Elas estão vendo apenas um monte de terra, um canteiro com terra. Elas não estão vendo as flores, porque o jardim ainda está na tua mente. Porque foi você sozinho que plantou as sementes, que sabe quais são as sementes, que flores que elas vão dar, quantas flores vão dar, que cor elas têm, para que elas servem, qual é o perfume, para qual vai ser, né, a serventia delas. Então, vocês sozinhos, entendendo toda essa linha de propósito, enxergam já esse jardim. Só que as pessoas da sua família não têm como te apoiar se elas ainda estão enxergando apenas a terra. E aí essas pessoas vão por medo, né, por amor a você e por preocupação, essas pessoas vão te dizer: cuidado, isso é apenas terra, não se arrisque, é loucura, tu vai deixar o certo pelo duvidoso, não tem nada aí, você tá maluco, o que você vai fazer? E aí, ouvindo essas pessoas que ainda não estão enxergando o teu jardim, você não rega mais aquela planta, não aduba mais, não cuida, e aí, obviamente, nunca vão nascer as plantas do teu jardim. Então, essa metáfora é muito linda para compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam entender que o primeiro movimento de transição de carreira, ele é solo. É você que tem que acreditar que lá na frente vai acontecer esse jardim, que lá na frente essas flores vão nascer, que lá na frente você vai ter os resultados financeiros, que lá na frente você vai começar a fazer a colheita, tá? Então, o primeiro movimento para começar uma transição do zero sempre é acreditar, ter fé em você mesmo e, paralelo a isso, óbvio, o planejamento, fazer isso com segurança, mas nunca depender do apoio de alguém que você ama para decidir se você vai caminhar nesse novo rumo ou não, tá? Porque as pessoas ao teu redor, elas não estão vendo aquilo que você está vendo. E quando você entender isso, talvez você realmente consiga ver que ninguém faz por mal, que ninguém deixa de te apoiar ou que deixa de te avisar: não faça isso, não vá por aí, isso é perigoso, porque essas pessoas não estão vendo o que você está vendo. Essas pessoas não estão sentindo a dor que é todos os dias você ir lá trabalhar sem motivação, contra os seus valores, fazendo todo esse movimento para nada, simplesmente para caber no sistema, para caber na aceitação social, para caber no julgamento dos seus pais, dos seus familiares, dos seus cônjuges e etc. Então é muito, muito, muito importante que vocês entendam que esse caminhar de transição, primeiro, ele vem sozinho.
Depois é que você vai conseguir reconhecimento das pessoas, porque vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que eu fiz grandes mudanças, por exemplo, assim, eu morava em Recife, né, com o meu irmão, abri negócio com ele. Quando eu voltei aqui para Caxias, logo eu tive a oportunidade de começar a viajar como modelo. Todo mundo começou, porque tu tá maluca, imagina, vai viajar, vai largar tudo. E eu fui mesmo assim. Fiquei 3, 4 anos viajando como modelo pelo mundo. Chegou no final dessa fase que eu não queria mais, eu tava depressiva, já não tava mais conectando os pontos, já não me sentia mais fazendo a diferença, não tava fazendo sentido. Quando eu decido voltar para Caxias, eu tava quase com o pezinho lá na Europa para começar a modelar pela Grécia, e eu decidi voltar para Caxias, eu ouvi todos os julgamentos possíveis. Porque tu é louca, porque como tu vai largar uma carreira de modelo, como todas as mulheres gostariam de fazer o que tu tá fazendo, você vai abandonar tudo para voltar aqui para Caxias, uma cidade pequena. E aí eu tive que aguentar esses julgamentos, porque ninguém sabia o que era, né? Como é que era a dureza de estar lá, vivendo aquilo que de fora é muito bonitinho, né? Aquele 1 minuto de passarela, aquele momento de capa de revista, mas e sustentar o desafio diário de passar por aquilo, e tantos nãos que tu recebe, tantos julgamentos, e todas as cobranças que acontecem nesse meio, e enfim, ninguém sabe, porque isso tudo da carreira é sozinho, galera, é com vocês mesmos. Aí quando eu volto pra cá, então eu começo a trabalhar numa grande empresa maravilhosa aqui de Caxias, que é o sonho de todos os caxienses lá que desejam ter uma carreira de sucesso numa grande empresa. E eu entrei nessa empresa achando que eu ia também construir esse sonho de construir uma carreira e ficar lá até me aposentar. Só que aí deu 7 meses que eu tava nessa empresa e eu já tava de novo com aquele vazio, com aquela coisa de bater o cartão ponto lá às 7 da manhã e sair às 18 horas e não ter sido produtiva todo o dia que eu poderia, e tá lá condicionada àqueles valores e aquelas ideias, né, da empresa que não faziam sentido para mim. E quando eu decidi mudar, que aí na época o meu namorado me convidou para ser sócia dele nas escolas de inglês, acho que alguns já conhecem um pouco a minha história aqui, aí por 7 anos eu fiquei nessa função, né, a gente tinha 5 escolas de inglês e fazia toda essa gestão, enfim, a liderança delas. Mas quando eu decidi que eu ia pedir demissão dessa grande empresa para tocar um negócio novo, que na época a primeira escola inclusive estava falida, a gente teve que reconstruir ela do zero. Eu lembro que eu falei para os meus pais 1 mês depois que eu tinha pedido demissão da Marco Polo, porque justamente eu sabia que ninguém ia aprovar, todo mundo ia dizer que eu estava maluca trocar uma carreira certa numa grande empresa para começar um negócio falido. Mas eu acreditava porque eu já vi o jardim lá. E quando a gente colocou o pé nessa escola e começou a movimentar os alunos e fazer as ações necessárias, e a coisa começou a prosperar, e no primeiro ano deu tudo certo, no segundo ano a gente comprou a segunda escola, e aí em 3 anos a gente estava com 5 escolas de idiomas, mais de 1.400 alunos, de um negócio falido. Aí o jardim estava pronto. O que aconteceu com as pessoas ao meu redor? Todos aplaudiram. Olha, que legal, que coragem, que movimento maravilhoso. Foi maravilhoso, que bom, parabéns, você é demais. Mas por quê? Porque as pessoas já estavam aplaudindo o meu jardim. Só que eu tive que tomar essa decisão sozinha, sem estar ninguém enxergando o jardim. Só eu enxergava a possibilidade daquele jardim florescer. E aí, quando eu já estava há 7 anos com as escolas todas muito bem fundamentadas ali em alicerces de prosperidade, o financeiro ok, as equipes ok, né, eu fazia esse gerenciamento, e eu comecei a entrar de novo naquele vazio, e entrar de novo naquele movimento de não tá bom, não tá legal. Só que aí eu estava tão consolidada já nesse movimento, eu já estava com 34 anos, que aí começou a ficar mais difícil mudar, porque daí eu já tinha um negócio sólido, eu já tinha os meus valores atendidos, porque eu conseguia ter horário livre, eu que mandava nas coisas, né, junto com o meu sócio a gente tinha uma gestão, uma liderança maravilhosa juntos, eu tinha liberdade, eu podia viajar, eu podia fazer tudo o que eu queria. Então onde é que estava aquele vazio que estava me incomodando? De novo eu pensava, meu Deus, eu devo ser louca mesmo, porque de novo eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, então o que eu tenho que fazer?
E aí naquele momento eu decidi fazer um mochilão sozinha. Eu já contei essa história várias vezes, mas tem muitas pessoas novas aqui me seguindo que talvez não saibam. Eu decidi fazer um mochilão pela Europa sozinha, por 40 dias, para poder olhar para mim e olhar para fora e buscar o verdadeiro propósito, porque eu não estava feliz ainda daquele jeito. E eu não conseguia achar onde. E aí vem mais um erro aqui que eu quero que vocês ganhem um atalho, né? Que é nada tá fora, a resposta tá dentro de vocês. E a minha condução nesses exercícios, no workshop que eu proponho, nas minhas mentorias, sempre é ajudar vocês a se conectar, fazer uma ponte com o interior de vocês, porque é ali que mora a resposta do propósito, né? Mas fui eu lá, bem bela e faceira de mochila. E o que eu fazia? Eu olhava para as cidades que eu passava buscando um negócio ideal para mim, buscando uma cidade que eu tivesse afinidade, que eu gostasse de repente me mudar, que eu gostaria de morar lá, ou negócios que eu pudesse trazer para o Brasil e fazer acontecer aqui, mas tudo eu buscava como eu quero ver algo que me dê um brilho no olho, eu quero ver, para saber que é a minha proposta, eu tenho que me emocionar, eu tenho que sentir que é aqui. E eu fiquei nesse movimento de busca, passei por diversos países lá, eu fui para a Europa, começando pela Itália, mas eu fui para a Escócia, para a França, para Londres, eu fui para Paris, fui para vários lugares buscando essas respostas. E chegou quase o final da viagem lá, eu estava há quase 40 dias viajando, já tinha que voltar. E acho que faltava 2, 3 dias para eu voltar. E eu estava numa livraria comprando livros para trazer para as escolas, né? Esses livros em italiano, eu estava lá em Milão. E aí eu estava desesperada porque eu não tinha encontrado o meu propósito, eu não tinha encontrado uma resposta para aquele grande vazio, e eu estava pronta para voltar e já sentir de novo toda aquela frustração de trabalhar com algo que não estava mais fazendo sentido. E eu nessa livraria, quando junto a alguns livros para trazer para cá, para as escolas, eu me dou conta no caixa da livraria que todos os livros que eu tinha escolhido eram sobre psicologia. Era Freud, era Jung, era gestão do comportamento. E quando eu me dei conta, aquilo fez tipo como falam, da epifania, enfim, me deu aquela luz. Eu disse, meu Deus, é aqui o meu propósito. É no comportamento humano, é na psicologia, é nisso que eu brilho o meu olho. E aí que eu entendi por que as escolas não estavam mais fazendo sentido para mim. Porque dentro das escolas, toda a minha gestão, a coordenação dos professores, o financeiro, o RH, tudo isso fazia muito mais sentido se meu objetivo de vida fosse gestão de empresas, né? Administração. E a parte que eu usava para cuidar de pessoas era menor. E eu não podia fazer todos os movimentos que eu queria, porque dentro de uma empresa eu precisava motivá-los para certos movimentos de bater meta, de bom atendimento, de pós-venda, de cuidado com os alunos, mas eu não estava tratando a pessoa na sua individualidade, com as suas dores, com os seus problemas, e era isso que me fazia falta. Então, quando eu decidi voltar, que eu voltei, enfim, dessa viagem, e eu decidi que eu não queria mais fazer aquilo, eu me matriculei na faculdade de psicologia, ainda assim eu fiquei naquela ilusão de que não, eu vou dar conta de tudo. Então eu continuei com as escolas, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu já tinha formação em coaching, fiz mais uma outra formação em coaching executivo, comecei a aplicar isso nas escolas, comecei a atender pessoas num dia da semana com o coaching. E aquilo tudo foi me sobrecarregando e foi me tomando até o ponto de eu chegar num domingo de noite com pânico. Eu nunca tinha o braço formigado, falta de ar, eu pensei, eu vou pro hospital porque eu tô infartando, eu vou morrer. E ainda fui umas 2, 3 vezes naquela semana pro hospital, pro plantão, jurando que eu tava infartando. Fazendo os exames não tinha nada. O que representa é que a gente está vivo. A ansiedade ela vai para picos um pouco maiores. O pânico ele extrapola tudo. É onde tipo assim, deu, acabou, você precisa olhar para isso. E aí eu só tive coragem de conversar com o meu sócio na época e dizer, eu não vou mais fazer isso, compra a minha parte, eu vou vender tudo, eu não quero mais trabalhar nas escolas, é que o meu pânico passou. E aí eu com medicação comecei a tratar a depressão, né? Consegui me recompor. Por quê? Porque eu estava presa naqueles 34 anos como se eu fosse uma velha, uma possibilidade de não poder
o que os outros vão dizer, tudo aquilo. E aí, de novo, quando eu tive que falar para os meus pais, meus familiares, que eu ia vender tudo e começar do zero como coach numa salinha desse tamanho, o que eu ouvi? Tá louca, né? Com um negócio sólido de ter cliente, eu ganho muito mais do que eu ganhava lá. Tem um livro que eu escrevi, que foi um grande sonho também, que eu queria escrever um livro sobre isso, eu escrevi, eu conto a minha história lá também. E hoje eu recebo esse reconhecimento de pessoas importantes aqui da sociedade, de fazer para me assistindo, que ainda está na fase da terra, que a semente está lá embaixo. E aí eu preciso te dizer, aguenta mais um pouquinho, continua regando, continua e isso vai fazer você acreditar que sim, tu tá no caminho certo. Enquanto só tá na fase da terra, é difícil até pra gente acreditar, mas não desiste, porque tem o tempo das coisas. Quando você já consegue ter a clareza do propósito, que é o primeiro passo para conseguir mirar, bom, para onde que eu vou, é aí que você consegue olhar para a questão da transição de carreira, sim, porque você vai saber quanto você vai precisar investir, que negócio vai ser esse, se você já tem tudo que você precisa, quais recursos ainda faltam, que você tem que dar para fazer acontecer. Eu não acredito em fracasso. Eu acredito em tempo e ajustes. É fazer, fazer, fazer e ajustar até dar certo. É isso que eu acredito. Então, pessoal, esse movimento todo é que